eu sou a representante nessa tarde de um grupo muito grande. É um grupo de 30 a 40 pessoas que se encontram a cada tarde das sextas-feiras, durante 4 horas consecutivas, num trabalho que muito fala ao nosso coração. Na verdade, atualmente, eu diria para vocês que é o nosso grande espaço de autocura. E nós trabalhamos com as dependências emotivo, afetivo, sexuais, que, na verdade, se nós traduzirmos isso de uma forma mais simplificada, nós estamos falando da inabilidade de nós, criaturas, que estamos temporariamente no estado de ilusão e, portanto, apartadas, do Criador, do nosso Pai, mas buscando fazer esse caminho de retorno à casa desse mesmo Pai, à fonte de onde emana toda a vida. Então, nos fizeram uma proposta de nós estarmos clareando ou buscando clarear para vocês o que seriam as dependências emotivo, afetivo, sexuais, ainda de estarmos apresentando o trabalho do nosso grupo. E, na verdade, nós vamos estar fazendo aqui um belo voo de superfície. Nós sempre iniciamos os nossos encontros por um dos recursos terapêuticos que, para todos nós, ele é muito útil na nossa trajetória de vida. E esse recurso terapêutico, ele é um transe. E o que é o transe? O transe, ele nos ajuda a fazer essa sintonia interna. Nos auxilia nesse contato mais profundo conosco mesmos. Nos ajuda no processo de reencontro com a nossa parte sábia, que dentro do nosso trabalho nós chamamos de eu sou. Então, na verdade, para a gente estar falando de sentimento, a coisa fica um pouco redundante. Então, acho que é melhor a gente falar de sentimento, entre aspas, sentindo. E para isso, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Durante cerca de 15 minutos, nós vamos fazer um transe. Quem está aí assentado com bolsas no colo, como eu estou vendo, colocá-las abaixo da cadeira. E vamos já irmos nos assentando, sentindo os apoios do nosso corpo. Isso, botando os nossos pés no chão. Vamos evitar cruzar as nossas pernas para que a gente possa estar mais à vontade, fechando os nossos olhos e começando a sentir a nossa respiração. Sentindo essa respiração que é vida, que faz uma sintonia fina com a nossa parte sábia, o eu sou. Aquela instância divina que sabe tudo o que nós necessitamos para o nosso bem-estar saudável. Então, nós gostaríamos de convidá-lo para fazermos uma viagem de trem. Estamos em Minas. Em Minas, temos muitas estações. E nós vamos imaginar ou visualizar ou sentir que nós estamos numa estação de trem, colocando-nos nesse momento na plataforma. Quando nascemos, embarcamos num trem rumo a uma grande viagem. Umas viagens são maiores, outras menores. E logo,
encontramos duas pessoas que acreditamos farão uma viagem conosco até o fim. Isso mesmo. Essas duas pessoas tão especiais são os nossos pais. Então, imagine, ou visualize, ou sinta. Coloque o seu pai e a sua mãe à sua frente. Dos dois, qual está mais próximo? Qual está mais distante? Qual dos dois está mais acolhido? Então, coloque o menos acolhido totalmente na sua alma e no seu corpo. E sinta o que se transforma. Permaneça assim, até que ambos estejam igualmente acolhidos, sem diferenciação. E coloque atrás deles a sua linhagem. Avós, bisavós, trisavós. E agora, imagine que você está colocando as suas mãos diante do seu coração. E ao fazê-lo, faça uma reverência e diga-lhes: eu lhes agradeço. Vocês têm um grande lugar no meu coração. E vocês me deram a vida. E isso é tudo. Infelizmente, em alguma estação eles desembarcarão. Mas ficarão os seus carinhos, a sua proteção, o seu cuidado, o seu amor. E a nossa viagem, deixando-os bem acolhidos na nossa alma, vai prosseguindo. E agora, embarcam nossos irmãos, um a um. Às vezes não temos irmãos consanguíneos, mas temos os de coração. E durante a viagem, embarcam pessoas interessantes. Algumas são muito especiais, como são queridas. E talvez agora possamos vê-las na nossa tela mental. O que sentimos por elas? Se não as vemos, talvez possamos sentir a sua energia. Agora os nossos amigos. Alguns são como irmãos muito queridos. Agora nossos amores, namorados, noivos, esposos, filhos, netos. Mas embarcam também alguns desafetos que precisamos aprender a transformar. Como eu me sinto? Perdoar é romper amarras. Nos liberamos e seguimos em frente. E o outro também pode seguir o seu caminho. Curioso. Algumas pessoas parecem estar num passeio de férias. Estão alegres e sorridentes. E outras enfrentam muitas dificuldades e tristezas.
E podemos ver isso no seu rosto. Com todas elas podemos aprender muito se nos dispusermos, pois todos nós também passamos por múltiplas vivências. Há aquelas que passam de vagão em vagão, prontas para ajudar a quem precisa. São muito solidárias. Muitas descem do trem e deixam saudades eternas. Às vezes, alguns passageiros que nos são muito caros acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. E isso nos obriga a fazer essa viagem separados deles. Mas, claro, isso não nos impede de, com alguma dificuldade, às vezes, atravessarmos o nosso vagão e chegarmos até eles. Essa viagem é assim, cheia de sonhos, fantasias, dificuldades, atropelos, esperanças, embarques e desembarques. Esse trem, em especial, jamais volta. E noutra viagem até podemos pegar outro trem. Assim, façamos esta viagem da melhor maneira possível, lembrando-nos de fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito e tentando manter o bom relacionamento com os passageiros, procurando em cada um deles o que tem de melhor e lembrando sempre que, como nós mesmos, em algum momento do trajeto poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejaremos algumas vezes e certamente alguém nos entenderá e nos dará a mão. O grande mistério é que, afinal, não sabemos em qual parada desceremos. E eu fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades, irei separar-me de alguns amores, mas com a certeza de que colaborei para que crescessem e eles para o meu crescimento. Agora então, o trem vai diminuindo a velocidade para que embarquem e desembarquem mais pessoas. Ampliam-se as possibilidades de me relacionar se eu estiver aberto para isso. E o meu trem segue célere a sua viagem, sob o comando da vida. Quantas vezes embarcarei e desembarcarei? A viagem é eterna. As sensações são sucessivas e infinitas. Eu estou viajando no aqui e agora. Quem eu sou? Como eu sou? Como têm sido meus encontros nessa viagem? Houveram desencontros? Eu aprendi com eles ou são pendências que eu preciso resolver? O importante é que eu sou vivo para apreciar cada paisagem do caminho, para aprender com cada curva ou obstáculo na estrada, para crescer saudavelmente a cada experiência. E assim, eu vou me reorientando gradualmente para a estação. Eu desço do meu trem e vou voltando gradualmente para essa sala, sentindo novamente os apoios do meu corpo, os meus pés muito bem apoiados no chão, sentindo a minha respiração, a mesma que me levou mais e mais para dentro, vai me trazendo agora mais e mais para o lado de fora. E no meu tempo e no meu ritmo, abrindo os olhos e voltando ao mundo objetivo,
sentindo-me em paz, tranquilo, tranquila. Isso. Sentindo-me muito bem. Isso. Tudo bem? Muito bom. Vamos. Somos seres diferentes. Somos individualidades de culturas diferentes, crenças, raças, línguas. Mas nós somos seres semelhantes. Nós pertencemos à mesma raça humana. E nós temos uma filiação divina. E aí reside a nossa mais profunda semelhança. Nós estamos a caminho da humanização que se faz através das nossas múltiplas vivências. Porque, na verdade, nós nascemos humanos. Nós somos crias humanas. Mas nós vamos nos tornando humanizados a partir das múltiplas vivências que nós enfrentamos ou transitamos na nossa história de vida. Vocês já devem ter visto, mais de uma vez até em documentários, outro dia a gente via isso num canal de televisão, de uma menininha que se perdeu numa floresta, pequenininha ainda, foi criada por cães, e depois ela foi reintegrada, foi encontrada e reintegrada à vivência da civilização. Então ela dizia que ela tinha alma de cão e que, vez por outra, ela tinha vontade de uivar. E também, se colocava como quadrúpede muitas vezes. Então, embora, obviamente, o registro do humano estivesse dentro dela, ele não foi estimulado, ela foi criada de uma forma diferente. Então, a humanização, ela se faz através das nossas múltiplas interações. Eu costumo dizer que o homem se liberta no outro, nós nos completamos. Eu estou visualizando aqui o Wilson, eu estou visualizando aqui várias outras pessoas queridas do coração. Mas a dimensão que se encontra aqui atrás da Rose, são vocês que podem me informar, me dizer o que é que está acontecendo. E nós somos seres universais. Nós vivemos temas universais, as nossas histórias são universais. Quando nós estruturamos esse transe para compartilhamento, nós sabíamos que estávamos falando das nossas múltiplas histórias. E eu tenho certeza que cada um foi tocado num pontinho específico. Houveram sorrisos em alguns momentos, houveram lágrimas. Porque nós somos assim. Os nossos temas, eles se interagem. Nós nascemos, morremos, mas nós somos seres de transcendência. Seres que se propõem e que precisam ir além dos interditos. Somos seres divinos, temporariamente adoecidos, mas com sementes de luz, com sementes divinas dentro de nós. E nós vivemos as primeiras aprendizagens nas nossas vidas, que são estruturantes. Nós aprendemos a caminhar, nós caímos, nós levantamos, nós vamos experimentando de diversas formas. E às vezes a gente fica muito preocupado com a questão dos erros da nossa vida, mas o que é o erro se não nosso instrumento de acerto? O pequenininho cai e levanta. Sempre que eu falo, eu trago um exemplo dessas primeiras aprendizagens de um querido do coração, muito pequenininho, que é o meu sobrinho. E quando ele deu os primeiros passos, e todo mundo estimulando e ele se direcionando, vindo em nossa direção. Mas isso é válido para toda a nossa trajetória de vida. Nós aprendemos a cair e nós aprendemos a levantar. E aí nós aprendemos as primeiras letras, a escrita, o obrigado, o por favor. Aí começa o aprendizado dos limites. Na outra sala, a nossa amiga falava dos limites, que são essenciais na nossa trajetória de vida. E eles começam aí no princípiozinho. Agora, todos nós, sem exceção, temos feridas. Feridas do nosso corpo e feridas da nossa alma. Ok.
Feridas em graus diferentes. Algumas são superficiais, algumas são mais profundas. Mas todas elas cicatrizam, se nós as deixamos cicatrizar. Essa é a condição. Mas todas elas cicatrizam. Os benfeitores espirituais, que dentro do nosso grupo da sexta-feira nos trazem seminários das obras de André Luiz, num desses seminários, ele nos fez a seguinte pergunta: qual é a ferida básica da sua vida? Porque todos nós temos um tema básico. Cada um de nós, se olhar para dentro, sabe o que é que mais o incomoda. E talvez esse seja o nosso maior desafio dentro da trajetória dessa vida, dessa reencarnação. Nós temos disfarces, nós temos crenças limitantes. O que é isso? Ah, porque fulano é feio, porque fulano é gordo, porque fulana vai cair do macacão. Isso aí é da Rose. A Rose, aos 15 anos de idade, uma Olívia Palito, e que saindo com seu macacão predileto, de repente alguém grita de lá: vai cair do macacão. Aí vocês imaginam o que se instalou, né? Hoje fala-se muito acerca da questão dos bullying. E muitos de nós vivemos. A gente não sabia que tinha esse nome. Não havia esse nome bonito, mas nós vivenciamos. E precisamos cicatrizar essas feridas. E as emoções, os sentimentos e os afetos nas nossas vidas? Nós aprendemos a não sentir as emoções. Nós aprendemos a controlar as emoções. E, na verdade, como nós não aprendemos a lidar com elas, a escutarmos a sua orientação, porque, na verdade, emoções e sentimentos, eles são sinais, eles pedem para que a gente mude de rota, eles nos reorientam. Então, muitas vezes incorremos em culpa. Sim, vamos prosseguindo. E aí, nós tivemos 2 painéis, um deles tratou mais especificamente da ansiedade. Quantos de nós não sente aquela opressão no peito, vez por outra, né, característica da ansiedade? E a nossa respiração fica curta e suspirosa. Estamos lançados no futuro. Não vivemos o momento presente, não nos colocamos em estado de alerta no aqui e agora, porque de repente a gente está preocupado com o momento que vai acontecer e às vezes nem acontece. Muitas vezes nós nos preocupamos por aquilo que não acontece. E a angústia, que nos leva para dentro, que também nos oprime o peito. Pode-se chegar à ansiedade paralisante, como também a angústia existencial. E as nossas emoções? Elas são naturais porque elas são da nossa natureza. Então nós temos 5 naturais: o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e a preocupação. E, na verdade, veja bem, elas têm uma finalidade útil na nossa vida. O grande problema é quando elas... A gente costuma dizer que elas estragam. Vocês sabiam que emoção estraga? É quando elas não circulam. Então, o medo, ele tem uma função, ele está a serviço da sobrevivência na nossa vida. E... veja bem, se eu estiver lá no meio do pasto e o boi vier na minha direção, se eu não tiver o medo naquele momento, o boi me pega, né? Então, ele é essencial e é a emoção mais enraizada que nós experimentamos. Se ele estraga, ele se torna pânico. A raiva, a mal falada raiva, mas tão fundamental na nossa vida, porque é a emoção que governa o nosso poder pessoal, da gente escolher e decidir as nossas coisas, de sermos assertivos na vida. Mas, se a raiva estraga, se ultrapassa, né, viramos Hulk, e ela ultrapassa e vai para o nível do sentimento, a raiva se torna ódio. Então, ódio é raiva estragada. A alegria, que é a emoção soberana do espírito, da mente e do corpo. É tão bom quando nós experimentamos alegria, mas é diferente da felicidade, porque a felicidade ela já é um sentimento. E nós, vez por outra, podemos ser felizes, mas não estarmos alegres naquele momento, estarmos tristes. Mas a alegria também estraga. E aí se torna euforia, mania. E aí vem a tristeza.
que é a emoção que nos propõe a ver melhor os dois lados da realidade. Nos propõe que a gente tem o claro, mas o escuro, o feio, mas o belo. Isso é real. Na ilusão é que a gente vive de poliana, está tudo cor-de-rosa na ilusão. E não é bem assim. A hora que mais aperta, daí a pouco vai afrouxar. Mas tristeza estraga. E aí nós temos a depressão. Depressão é tristeza estragada. Geralmente, quando nós estamos deprimidos, o que acontece? A gente só vê um lado, o feio, o escuro, o estragado. E, na verdade, a depressão ela tem uma pergunta maior. A pergunta da depressão é: qual é o sentido da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o significado da sua vida? Enquanto nós não respondemos a essa pergunta, ela está lá, sinalizando, insistindo. E, finalmente, a preocupação, que nós falamos que é a emoção das mães, principalmente. Os pais também, mas as mães um tanto mais, né? Elas ficam preocupadas. E ela tem uma finalidade muito interessante, ela regula as distâncias emocionais. Nem sermos excessivamente invasivos e nem abandonarmos. Então ela regula esse interjogo. E temos os nossos sentimentos, que são mais duradouros. Por quê? É o momento em que a emoção, ela encontra com o nosso pensamento e ela pode ser expressa em palavras. Agora, veja bem, emoção está presente no nosso corpo. Todos nós conhecemos as mímicas de cada uma das emoções. E aí, veja bem, para lermos esses sinais, nós precisamos fazer um mergulho, tornarmos-nos um mergulhador. E nós resolvemos lançar mão de um poema. Isso aqui é um caso sério. Mergulhei fundo. Fui de encontro às coisas que mais temia, o medo e a dor. E junto delas construí meu alicerce. Custou-me voltar à tona, mas voltei, ávido pela luta e pela vida. E eu deixei todos os preconceitos nas profundidades. Foi então que, pela primeira vez, eu compreendi o verdadeiro sentido da palavra liberdade. Então, gente, a dor é uma lei de equilíbrio e de evolução. E dor, ela é não causa do sofrimento do homem, mas ela é o efeito. Ela é sinal, ela é alerta para a gente. Está falando, olha, corrija a rota. Quando nós entramos no sofrimento, nós estamos no vício da dor, na repetição. Quando eu não aprendo com ela, eu entro num ciclo vicioso, porque os vícios, eles são repetições. E quando eu aprendo com ela, eu entro num ciclo virtuoso. Eu entro em contato com as virtudes, que são as forças da nossa alma, que nos trazem novamente à tona. Então é preciso ler os sinais. E aí Saint-Exupéry nos diz o seguinte: aquele que se deixa entreter pelas pedras da jornada, corre o risco de perder a estrela que o guia. Nós já falamos então que dependência emotiva, afetiva e sexual é a nossa inabilidade de estar lidando com os impulsos evolutivos, não é? Com as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos afetos, os pensamentos que têm a cor e a qualidade das nossas emoções, ou seja, com a pedagogia da vida. E isso gera reações disfuncionais. Então, a dependência emotiva afetiva, ela é a causa, a origem de todas as outras dependências. E o que é a codependência? É quando, na realidade, alguém é dependente emocional de familiares e de parceiros de uma maneira geral. Então, dentro do nosso grupo, nós atendemos dependentes e os codependentes, que precisam também trabalhar os seus sentimentos para aprenderem a lidar com as dependências. Podemos passar? Olha só, ela está no cerne de todas as outras. E todas as dependências, na verdade, elas acontecem porque nós estamos em busca do prazer. E no cerne, as emotivas afetivas que vão estar gerando as dependências, as substâncias, então, as diversas drogas, a comida, aos refrigerantes da vida, aos doces. Nos nossos relacionamentos,
Nosso relacionamento com Deus fica disfuncional e adoecido. Com os outros, nós estabelecemos amor de necessidade ou vínculos simbióticos. E com a vida de uma maneira geral. As questões materiais, a compra, o consumismo, os nossos apegos. Outro dia alguém não se conformava do primeiro pagãozinho da terceira geração, né, está se desfazendo. Então nós precisamos trabalhar os nossos apegos. E essa sociedade em que vivemos, consumista, performática, nos levando sempre a consumir e a buscar cada vez mais e mais. E os diversos vícios também. Vigorexia, que é dos exercícios físicos, trabalho, jogos diversos, internet, televisão, celular e assim por diante. E nós temos alguns depoimentos que nos foram trazidos. Por exemplo, padrão emocional. Alguém com padrão emocional de desânimo e de pessimismo. É como se eu lutasse com o alcoolismo. Eu oro para me manter motivado, para Deus me dar energia, garra e força de vontade. Então, são diversos os padrões emocionais e nós não teríamos tempo de abordar um a um, né? Mas culpa, remorso, culpa que eu não resolvo, né? Eu começo a remoer, mágoa, ressentimento, etc. A vigorexia, que nós já falamos. Se eu não faço exercícios físicos, é como se me faltasse comida. Ou workaholic. Eu descobri que o trabalho é uma fuga do meu casamento. Senão é um vazio enorme. Aqui eu sou reconhecido, aqui eu tenho prazer. Os comedores compulsivos, os compradores compulsivos. Podem ir passando que a gente não vai tratar todos, não. Aos sintomas. Não. Forte dependência energética. Crises dolorosas exacerbadas nas perdas. Começamos a viver os vícios do amor. Substituímos a energia e nutrição amorosa que vem do eu profundo pelo daquele que está do lado de fora. Estabelecemos os vínculos simbióticos e exportamos as nossas bases. E percebemos que, por consequência disso, olha o mal da atualidade. Homicídios, suicídios, agressões. E o que acontece nessas circunstâncias? Esse aqui é implacável. O que acontece nessas circunstâncias? Na verdade, nós temos graus diferentes de dependências ao nível afetivo, da mesma maneira que nós também temos graus diferentes das dependências das drogas. E na nossa experiência, nós percebemos que as pessoas, elas transitam por esses vários graus de dependência, chegando desde os graus mais leves até as crises superlativas, onde eles, num surto semelhante à loucura mesmo, né, da abstinência, eles acabam indo para os crimes passionais. E aí, nós temos questões bem pontuais, né? O livro Libertação nos traz vários exemplos. Na verdade, quando nós colocamos essa sequência de exemplos, a gente sabia que não daria tempo, mas muito mais para deixar a referência para vocês estarem buscando, né? Os quadros de ciúme, simbiose afetiva de desencarnados, com processos obsessivos muito complexos. Mentossíntese. Quando nós estabelecemos um vínculo, uma relação com alguém, da mesma maneira que as plantas fazem a fotossíntese, nós também nos nutrimos daquela energia psíquica em algo que se chama de mentossíntese. Se formos à evolução em dois mundos, nós vamos encontrar um capítulo dedicado à mentossíntese, né? A gente passa a se nutrir do alimento do outro, né? E aí, tem um caso clássico que é o dos protagonistas do livro Libertação. Olha o que Gregório fala sobre Margarida que está encarnada. Eu tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Sim? Pode seguir. Essa é uma pergunta essencial. Qual é o meu lugar? Vai. O meu centro. A minha identidade. O meu lugar é o lugar do outro? O meu lugar é o do meu parceiro?
do meu familiar, do meu amigo? Eu posso pedir a qualquer de vocês, coma por mim? Faça xixi por mim. Então, por que é que eu peço aos outros que me amem por mim? Então, nós estamos terceirizando o nosso auto-amor, o nosso poder pessoal. E o que acontece se eu não preencho o meu lugar? Sabe o que acontece? O meu lugar, ele fica vazio. Fica vazio. Está se surpreendendo, balançando a cabeça? Ninguém pode preenchê-lo. Então, onde é que está a origem das dependências? Quem é Deus? Acima de tudo, Deus é amor. Então, nós temos vários tipos de prazer. O prazer saudável. É muito bom comer, não é? Saudavelmente. É muito bom passear saudavelmente. Tem muitas coisas que saudavelmente são muito boas. Mas se eu abuso, eu vou para o prazer abusivo. Mas a nossa grande busca é do prazer essencial, que é esse que vai nos planificar. A vivência da regra de ouro, a regra da alquimia, que é o amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Somente se eu me amar saudavelmente, eu posso amar ao outro saudavelmente. Se eu me amo de forma disfuncional, eu vou amar o outro de uma forma disfuncional também. Então, a vivência do prazer essencial é da vivência da ética da vida, das leis morais que regem toda a vida universal, da reconexão com a nossa essência, com o nosso Cristo interno, que nos traz paz íntima, fé, sabedoria, os prazeres da alma. Nós somos herdeiros, filhos do amor de Deus. E estamos incessantemente alimentados por Ele. É na nossa ilusão é que nós sentimos fome. E pelo amor de Jesus e dos Espíritos são saudáveis, que já nos antecederam na trajetória, na caminhada evolutiva. Mas nós nos apartamos da fonte desse amor. E aí, o que ocorre conosco? Vai, Du. Nós somos os Lúcifers da criação. Pode estar passando. Nós passamos a buscar o alimento onde ele não está. Do lado de fora, das relações de dependências, codependências e compulsões. Há um plano divino para cada um de nós, e esse é individual e é intransferível. O Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que esteja também com Ele. Isso é Emmanuel que nos disse. Não teríamos tempo de falar do grupo, achamos mesmo. Pode ir. Isso. Aí, avança só um minutinho. A experiência com Cristo nos lança para dentro. Essa é a nossa vivência semanal da evangelioterapia, que é um momento nosso de comunhão. É o encontro conosco como trilha de transformação. Jesus, que é o psicoterapeuta da luz, ele mobilizava o curador interior na nossa profundidade. E nós vivenciamos a cada um dos nossos encontros a terapia do Evangelho, que é a terapia da consolação, sim, porque nós saímos pacificados a cada momento que nós nos encontramos, a cada sexta-feira. Mas principalmente é o nosso momento de conscientização. Então, essa nossa ânsia, essa nossa grande busca, ela vem representada dentro do Evangelho pela parábola do filho pródigo, que é a centelha divina, que na verdade se desprende do Criador, é lançada na fieira evolutiva, e através das múltiplas experiências e das múltiplas vivências, despertando as sementes divinas na sua intimidade, retorna à casa paterna. Vai, Du. Há alguns recursos terapêuticos, né? A oração. Nós tivemos num dos outros encontros, né? É só dizer que nós
todos os dias, às 23 horas, nós oramos, nós todos que fazemos parte do nosso grupo. E aí tem um amigo da gente que brinca, mas eu vou dormir às 10. A gente fala, não tem problema. Mas eu vou dormir 1 da manhã. Não tem problema. Põe no Sedex que chega. Então, na verdade, no momento em que a gente vai orar, nós fortalecemos essa egrégora há já um bom tempo. Sugerimos o exercício da meditação. Estou quase, viu, Du? Pode ir. Na sociedade atual, também, né? A reforma íntima. O que fazer primeiro? A reforma social ou a reforma íntima? Na verdade, elas são concomitantes. Porque a partir do momento em que eu estou me transformando, automaticamente isso está reverberando no todo. Isso está transformando o ambiente maior. Isso traz consequências ético-morais. O serviço. Porque de nada adiantaria nós nos aprimorarmos, nós trazermos essas sementes divinas à tona, se isso não reverberasse em ação. Um benfeitor espiritual nos diz que o serviço é o viço do ser. Então, ele nos transforma. Trabalharmos com disciplina, que é diferente de contenção, né? Mas com disciplina, porque nós sabemos que a disciplina, ela é a forja das nossas virtudes. Por dever. Dever não é peso nos ombros. É diferente de obrigação. Ela é pela ampliação da nossa consciência, que é a ação impulsionada pela ética da vida. Resgatar os prazeres essenciais e os valores essenciais. E temos que estar concluindo. Aceitação e entrega à vontade divina. A gente parar de brigar. Sairmos da nossa condição de rebeldia. E na medida em que nós nos entregamos e fazemos um exercício de fé, porque fé nada mais é do que sintonia à vontade divina em relação à nossa trajetória, nós então fazemos esse caminho. É Eckhart Tolle que nos coloca. Quando nos rendemos àquilo que é essência, e assim ficamos inteiramente presentes, o passado deixa de ter qualquer força. A região do ser que tinha sido encoberta pela mente se abre, saímos da ilusão. E de repente, surge uma grande serenidade dentro de você. Uma imensa sensação de paz. E dentro dessa paz, existe amor. E lá no fundo está o sagrado, o incomensurável, o que não pode ser nomeado. Então, muita paz e muita luz para vocês. Muito obrigada.